Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco aqui sobre malha de Wi-Fi do A21S. Vamos tentar explicar aqui um pouco do circuito, de como que funciona aqui o sistema do Wi-Fi, né? Que controla o Wi-Fi nesse aparelho aqui. Então você tem um aparelho aí que não funciona o Wi-Fi, não ativa ou o sinal dele tá fraco, né? Porque tem aparelhos também, tem duas situações aí, né? Quando o Wi-Fi chega a ativar, porém ele não acha a rede. E tem situações que o Wi-Fi ativa, porém não acha a rede. E tem situações também que ele não ativa, ele nem chega a ligar, né? E tem situações também que ele ativa, porém ele acha a rede, mas não conecta. Ou conecta, mas não navega, né? Não entra na internet. Beleza, então vamos analisar aqui o circuito. Vamos começar aqui pelo CI do Wi-Fi, tá? Do A21S. O CI do Wi-Fi é o U3008, tá? Ele tá nessa posição aqui da placa, ok? Então aqui é o setor que controla o Wi-Fi, bem acima aqui do setor de RF, tá? Então localizando aqui o CI do Wi-Fi, a primeira coisa que a gente vai verificar são as alimentações. A gente tem que ter as alimentações principais aqui para o Wi-Fi funcionar. Primeira alimentação aqui é essa alimentação aqui de 1.8, tá? Ela tem um resistor aqui, ó, que a gente pode testar. A posição desse resistor é bem aqui do lado, é o R3000, tá? Então a gente pode testar nesse resistor ou nesse capacitor aqui, tá? Então se a gente não tem essa tensão aqui nesse resistor, nesse capacitor, a gente pode desconfiar que esse resistor provavelmente pode estar aberto, tá? Ou o PMIC, né, não está gerando essa tensão aqui de 1.8. Se a gente buscar ela aqui, ó, a gente vê que essa tensão ela é compartilhada, tá? Com o CI de rede aqui, ó, o RFIC, e também com a parte de GPS, tá? Ó, esse GNSS aqui 1.8, por exemplo, ó, alimenta aqui, ó, um LNA aqui de GPS, que vai pegar o sinal da antena aqui e vai amplificar ele, né, para poder transmitir. Beleza. Aí, então, por exemplo, essa tensão aqui do GPS, ela também é compartilhada com a parte de rede aqui e o Wi-Fi. E tudo vem dessa tensão aqui, ó, VLDO de 1.8 aqui, que vem lá do PMIC, tá? Então, essa tensão vem lá do PMIC, do 5000, ok? Então, se você não tem essa tensão aqui de 1.8, você provavelmente também não vai ter a parte de RF nem de GPS funcionando, tá? Ok, então, ó, aqui ó, a parte de RF, ó, controla lá o transceiver, né? Ó, que é o U2005. Beleza. Então tá, então vamos controlar, vamos seguir essa malha aqui, ó. Essa aqui que é importante pra gente. Então a gente já verifica aqui nesse resistor, né, se a gente tem essa tensão. Se a gente não tem essa tensão aqui, nem no resistor aqui, então provavelmente a gente tem um problema lá no PMIC, ou algum curto, alguma fuga, tanto no CI de RF, quanto no amplificador do GPS lá, ou no próprio CI do Wi-Fi aqui, né? Se a gente tiver um curto ou uma fuga aqui, a gente pode ter que essa tensão aqui, o PMIC corta ela e não vai liberar essa tensão, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa com as outras tensões também. Por exemplo, essa daqui de 1.1 volts, tá? Ó, ela vem lá do PMIC também, o 5000, e aparentemente ela não é compartilhada com nenhum lugar mais, ela vem apenas para o CI do Wi-Fi aqui. A outra tensão é essa de 1.1 também, vamos seguir ela, ó, PMIC também, e um capacitor aqui para a gente poder testar. Ok, também é uma tensão exclusiva para o CI do Wi-Fi. Próxima tensão de 1.8 aqui, ó, PA. Ela alimenta, ó, se a gente ver aqui, ó, ela alimenta o PA. O PA vai amplificar o sinal. Então, o módulo do Wi-Fi, né, o CI do Wi-Fi, ele internamente ele tem um PA que pega e amplifica o sinal que está recebendo do processador, né? Ok, PA aqui. Então, ó, ele muda de nome aqui, ó, PMIC 1.8. Essa PMIC 1.8 também é compartilhada aí com vários setores aqui da parte de RF, ó. Como a gente pode ver aqui, ó, ela muda de nome aqui,
Porém, ó, ela alimenta também a parte lá do GPS dentro do processador, o controlador do GPS lá dentro do processador. Ela vai alimentar aqui também, ó, processador também, aqui a parte de CP, né, que é Call Processor, que é o processador de chamadas também dentro do processador. Aqui a parte de Bluetooth e Wi-Fi dentro do processador também, né, que é o controlador. E volta lá para o PMIC. Então pode ver que essa tensão aqui ela é compartilhada também aqui com a parte de RF, né? Então também é uma tensão aí muito importante que se a gente não tiver ela ou tiver um curto ou uma fuga em qualquer desses componentes onde essa tensão alimenta, a gente pode ter um problema aí de RF no geral, né? Não apenas na parte de Wi-Fi. Então muitos aparelhos às vezes o Wi-Fi não está funcionando, ele também para de funcionar a parte de RF. Você fica sem sinal no aparelho. Porque se você tiver um problema no SEI do Wi-Fi, por exemplo, você pode ter uma fuga ou um curto nessa malha aqui de 1.8, que vai acabar fazendo parar todo o setor de RF lá, né, na alimentação dos outros aparelhos aí, dos outros componentes, né? Beleza, a próxima tensão é essa de 3.3, alimentação de 5 volts de 3.3 volts, né? 2G e 5G. Então aqui alimenta os dois setores aí do Wi-Fi, né? Que esse aqui é um Wi-Fi que trabalha tanto em 2G quanto em 5G. 5G é a frequência, né? Então 2G é 2.4 GHz e 5G é 5 GHz, né? Ok. Essa alimentação, né, de 3.3, ela também alimenta um FEM, né? Um FEM é um Front-End Module, né? A gente vê aqui que esse Front-End Module, ele é um gerenciador que pega o sinal da antena e ele vai trabalhar esse sinal aí e depois dividir ele aqui em duas partes, né? Tanto para 5G transmissão e 5G recepção. Já a parte de 2G não passa por esse FEM, né? Então ele é como se fosse um filtro que vai receber o sinal da antena aí e vai trabalhar esse sinal aí para impedir, diminuir o ruído, amplificar o sinal que está recebendo, né, e etc. Então a gente tem esse 3.3 também alimentando ali esse componente U3002 ali. E depois ele vem lá do PMIC, né? Vem lá do LDO de número 22. Ó, a gente pode ver que ele fornece 3.3 volts, no máximo 450 miliamperes esse LDO aí. Então, se você tiver em uma fuga de corrente aí que estiver consumindo mais que 450 miliamperes, então provavelmente o PMIC aí vai parar de funcionar, ele vai travar, não vai liberar mais essa tensão aí. Ou às vezes o aparelho nem liga, né? Ou às vezes ele liga e quando ele for habilitar essa tensão, geralmente durante o boot, ou quando você vai ligar o Wi-Fi, por exemplo, o aparelho pode desligar ou ficar reiniciando, né? Ok, vamos ver aqui qual que é a próxima tensão. Essa tensão de 1.8 AP, né? Essa tensão de 1.8 AP ela é uma tensão extensa aí, que alimenta toda a parte de I/O, né, da placa, ou entrada e saída, tá? Então, por exemplo, aqui ó, a gente vê que ela muda de nome e vai alimentar a parte de RF lá também, tá? Porém, ó, ela vai alimentar vários setores da placa, ó, processador aqui, tá? São setores de entrada e saída, ou seja, todas as tensões que envolvem transmissão de dados, né? Tanto enviar ou receber dados entre CIs, por exemplo, do CI do Wi-Fi para a CPU ou vice-versa, ele vai usar essa tensão I/O aqui, né? Então, ela é uma tensão que vem... provavelmente ela vai estar presente aqui, porque senão o aparelho nem liga, caso você não tenha essa tensão. Mas é sempre bom você testar ela próximo ao CI do Wi-Fi, por exemplo. A gente testa ela nesse capacitor aqui, ó. Esse capacitorzinho próximo ao CI do Wi-Fi. Por quê? Às vezes você tem essa tensão no restante da placa, mas aqui, próximo ao CI, você não tem, devido a uma trilha rompida ou alguma coisa do tipo aí, né, que pode afetar essa tensão. Vai fazer o aparelho ligar, mas ele vai ficar sem Wi-Fi, tá? Ok. Beleza, aí termina a parte de alimentação, que é toda essa parte de cima aqui. A parte da direita aqui são comunicações com a CPU, tá? São comunicações de controle, tanto do Wi-Fi aqui,
tá? Quanto do Bluetooth. Então é tanto transmissão e recepção aqui de controle. Então aqui a CPU vai mandar o Wi-Fi ligar, desligar, ativar o 5G, ativar o 2G, ativar o Bluetooth, desligar o Bluetooth. Então aqui são parte de controle, tá? São sinais aí de dados, né, que a gente pega com o osciloscópio. Então aqui está indo para CPU, tá? Aqui a parte de FM, tá? Então também é uma parte de controle aí, por exemplo, quando você ligar um fone de ouvido e ativar o rádio FM aí, a CPU ela vai também, através dessa malha aqui, mandar um sinal aí para poder ativar o FM, né? Começar a receber o sinal por aqui, ó, da parte da antena de FM, tá? E aqui é o clock, tá? A gente tem um capacitor em série aqui, que vai filtrar esse sinal de clock aí, né? Como o clock é um sinal analógico, ele vai passar aqui pelo capacitor em série, tá? Beleza, então aqui a gente tem esse clock chegando de 26 MHz. Esse clock ele vai vir aqui, ó, desse gerador de clock aqui, do U2009. Ele vai pegar um sinal do oscilador, do cristal oscilador aqui de 26 MHz e vai gerar uma saída para o clock aqui, tanto para o Wi-Fi quanto para a CPU, tá? Caso não tenha esse clock aqui, provavelmente o aparelho também não liga. Então ele não vai ter esse aptcxo, que é o clock principal aí da CPU. O aparelho não vai ligar se você não tiver esse clock. Mas é sempre bom testar direto aqui no capacitor. Se você tiver um osciloscópio aí, você pode testar direto no capacitor para ter certeza que esse clock está chegando aqui no próximo ao sair do Wi-Fi, beleza? Ok. Aqui embaixo a parte de GND. E aqui a gente tem a transmissão de dados em si. Então aqui a comunicação, tanto RX quanto TX, né? Transmissão, recepção e transmissão de dados do Wi-Fi para a CPU. Ok? Bom verificar também os resistores aqui se estão ok. E aqui a gente tem o controle do FEM, né? Do Front-End Módulo que eu tinha falado lá. Que é esse CI aqui. Esse CI ele vai pegar o sinal 5G, que vai vir desse filtro aqui, tá? Vai passar por essa bobina e por esse capacitor, filtrando o sinal. E aqui ele vai ter um controle, né? Ele vai ter um controle de liga e desliga desse FEM aqui, desse módulo de front-end aqui. E esse controle é feito quando você ativa um Wi-Fi 5G. Se você conecta no Wi-Fi 5G, ele vai passar a habilitar esse módulo, né, que vai fazer a filtragem e o controle dos sinais de transmissão e recepção, que vão vir por essas duas malhas aqui, ok? Transmissão e recepção 5G. Já a recepção e transmissão 2G é feita através de uma única malha, tá? Tem filtros aqui também, e chegam nesse componente aqui. Esse componente aqui já vai se conectar diretamente com a antena, tá? A ANT 3000, que se a gente for ver aqui, ó, tá conectado à carcaça do aparelho, tá? Bem lá em cima, ANT 3000, beleza? E depois, finalizando aqui, a gente tem a antena de FM, né? De rádio FM. Então, a gente, seguindo essa aqui, a gente vai lá no conector, ó. Conector da subplaca, né? Deixa eu ver o número dele aqui, ó. É o CN6000. Então, ele vai lá no conector da subplaca, que dali vai pro flat e chega lá na parte de baixo, onde vai ser conectado o fone de ouvido, tá? Que a antena do FM é conectada no fone de ouvido. Beleza, pessoal? Espero aí que tenha dado uma clareada aí no pessoal que tem dúvidas aí quanto ao funcionamento do módulo Wi-Fi. Então, basicamente, aqui a gente tem que ver as alimentações, tá? Clock, sinais de dados aqui. E aqui já é a parte de antena, tá? Que tem esses dois componentes aí, principais, o U3002 e o U3006, né? O 3006 é esse daqui de cima, tá? E o 3002 está bem aqui embaixo, ok? Então, finalizando aí a nossa análise aí do circuito elétrico aí do Wi-Fi, tá? E aqui já é o GPS, tá? O GPS já é controlado pelo transceiver, né? Então já não vem ao caso aí do Wi-Fi.
Beleza? Muito obrigado, pessoal. Pessoal que tiver dúvidas aí pode entrar em contato. Vou deixar meu telefone também na descrição. Pessoal que quiser adquirir curso ou aula particular, mentoria também estou fazendo. Então, só chamar no WhatsApp aí que a gente conversa. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.